nunca desista dos seus sonhos e nunca deixe a sua criança interior morrer, cara. Nos bastidores da HQ, vamos te mostrar o que você não vê. Roteiro, cor, voz e emoção. Aqui é o palco da criação. Fala, Gaianautas! Cosmo na área, tudo certo com vocês? Hoje eu tenho um convidado super especial, meu mano Elbert. Opa, e aí galera, tudo bem? Sou o Elbert Rodrigo aí, desenhista e roteirista aí da Gaia. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho, né, conversar um pouco aqui, fui convidado pelo Gui aqui pra gente bater um papo. É isso aí, mano, tamo junto. O Elbert, pra quem não sabe, é criador da HQ dos Net Warriors. Como é que foi que você chegou até o nosso projeto? Então, mano, cara, eu acho que assim, olha, pra eu entrar na Gaia parece que era coisa do destino mesmo. Porque, tipo, eu sempre fui muito fã de HQs, né? Sim. E assim, eu tinha umas HQs assim que estavam muito tempo parada, né? Que eu tinha até parado de desenhar. Aí você sabe, né? Vida adulta, como é que é. Sei, Trabalho, sim. estudo, as coisas. Então, tipo assim, meio que eu tinha deixado HQ de lado, né? Sim. Mas aí, como eu sou um grande amigo do AJ, né? A gente já se conheceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E aí o AJ apareceu, né, falando sobre a Gaia Comics, que ele também fazia quadrinhos e tal. E aí foi aonde que a gente conversou, né? Que eu falei, caramba, velho, eu também faço isso. E assim foi, né? Aí até, se eu não me engano, foi 2017 ou 2018, não tô muito bem lembrado da época. Mas foi num desses 2 anos, né? Aí eu conversei com a AJ, eu acabei, naquela época, integrando a Gaia Comics. Mas como eu tava com muitos problemas pessoais na época, aí eu tive que pedir para sair, né? Eu não podia ficar. Eu até falei com a Jota que a gente tava com um processo pra gente poder criar, né? As HQs. Eu entrei bem no início da Gaia mesmo. Só que devido aos problemas pessoais que eu tava passando na época, aí eu pedi para poder sair. E aí depois dos 4 anos, mais ou menos, acho que foi em 2022, eu fiz o processo seletivo de novo pra Gaia e consegui entrar novamente, né? E aí eu consegui botar os projetos pra frente. Falando um pouco sobre HQs, né, sobre histórias em quadrinhos, qual foi a sua primeira experiência com quadrinhos? Como é que foi, mano? Então, cara, a minha primeira experiência mesmo foi como leitor, né? E assim, foi muito antiga, né? A minha ligação com quadrinhos começou quando eu era criança. Tipo assim, quando eu era criança, não existia essas coisas de internet, né? Não existia isso. Sim. Então, assim, as HQs na época eram um veículo de mídia muito grande aqui no Brasil, né? Você vê que antigamente tinha muita banca de revista, vendia milhares de quadrinhos diferentes e tal. Era uma mídia muito consumível na época, né? E aí, o que acontece, cara? Minha primeira ligação com quadrinhos que foi que eu me apaixonei mesmo. Porque meu primo, ele tinha uma coleção imensa de HQs. Aí ele acabou mudou para outra cidade, né? Sim. E na época ele não podia levar essa coleção de HQs. Ele foi e deu elas para mim, né? Como a gente morava assim no mesmo lote e tal. E aí, como ele não podia levar, por causa da mudança que tava fazendo, não ia ter espaço, né? Ele foi e resolveu dar a coleção dele para mim, cara. Era muita HQ, muita mesmo. Tu herdou as HQs dele, então? Basicamente isso. Você acredita que eu ainda tenho algumas aqui em casa até hoje? Eu devo ter umas 20 aqui em casa que é dessa época até hoje. Acredito, mano, porque eu também, minhas primeiras HQs eu ganhei de um vizinho meu e até hoje eu tenho elas aqui também, mano. Pois é, elas estão bem velhinhas as minhas aqui, mas eu ainda tenho ainda dessa época. E aí, o que acontece? Cara, foi quando eu comecei a ler, né? Naquela época eu era criança ainda. Sim. Quando eu comecei a ler, eu ver os desenhos, eu achei aquilo tudo muito interessante. Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Gostei demais, eu quero aprender a fazer isso. Foi uma coisa que foi tipo uma paixão meio que instantânea, cara. Foi o tal do amor à primeira vista, né? Qual foi a primeira HQ que tu leu? Cara, se eu não tô muito enganado, eu acho que foi uma HQ da Geração X. De uma história da Geração X, que era até assim, na sinapse lá da sinopse da história, parece que ela se passa bem antes dos X-Men, entendeu?
Foi uma das primeiras que eu li, assim, que me marcou pra caramba. Aí eu, tipo assim, gostei demais, né? E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Aí eu comecei a rabiscar no caderno, né? Comecei a botar minha criatividade pra funcionar. Aí eu inventei uns personagens lá. E aí eu comecei, né? Meu desenho, é óbvio que o meu desenho não era um desenho de criança, mas eu fui tentando. E aí eu falei, vamos tentando, vou ver o que isso dá, né? Como é que foi que tu teve a ideia de fazer a primeira HQ que você fez pra Gaia? Então, cara, os Net Warriors já surgiu um pouco mais tarde na minha vida, né? Eu já era adolescente, eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos, isso aí foi em 1999, cara. Caraca. E aí, o Net Warriors é bem antigo. E aí, eu não criei ela sozinho, na verdade foi eu e mais dois amigos meus, que eram o Mikael e o Robert, né? Sim. Somos três criadores dessa HQ. E aí começou tudo, cara, tudo começou muito aleatório, cara. Começou, tipo, muito aleatório da escola. A gente tava conversando, a gente gostava muito, né? Nós era, tipo, nerdão, a gente gostava muito de desenho, de anime, videogame, essas coisas assim. E aí, eu gostava muito, sempre gostei muito de desenhar, né? Acabei que eu juntei com o Robert e com o Mikael, que eles também faziam os desenhos também. E a gente falou, cara, vamos inventar um personagem. E cada um inventa um personagem. Só que esses personagens, o que era? A única ideia desses personagens era meio que representar nossa personalidade na época, né? Sim. Aí, óbvio que isso foi mudado ao longo do tempo, mas a ideia inicial era isso, a gente criar personagens para representar nossa personalidade. E aí, eu fui e criei o protagonista dos Net Warriors, que era o Laig, né? O Laig Cartwright, que é o protagonista. Aí, em seguida, o Mikael criou o Dylan, que é o velocista, né? E o Robert criou o Taylor. Inclusive, eu reformulei esse personagem, eu coloquei até o sobrenome dele para dar uma lembrança para ele, né? Que tinha muito tempo que eu não via ele. Eu falei assim, vou deixar muito com referência dele, porque foi ele o criador do Taylor, né? Que foram os 3 primeiros personagens a ser criados. Só que, assim, o objetivo, a gente não tinha objetivo, a gente se criou, só que acabou que a gente gostou muito dos personagens, entendeu? A gente gostou muito mesmo. Aí a gente ficava desenhando assim aleatoriamente esses personagens, cara. Então, aí, só que é o seguinte, cara, na época que a gente criou, a gente meio que não tinha uma ideia do que fazer com esses personagens, entendeu? A gente só ficava desenhando eles no caderno aleatoriamente, só que a gente pegou um amor com esses personagens que era indescritível, cara. Sabe? A gente gostou muito dos personagens. Sim. E aí, o que acontece? Só que tava muito vago, né? Muito vazio. Aí eu comentei com o Robert e com o Mikael. Falei, cara, o que a gente pode fazer com esses personagens? A gente precisa dar um pouco mais de vida para esses personagens, porque a gente gosta muito deles. Só que a gente vai ficar desenhando eles aleatoriamente e não tá fazendo o menor sentido. Aí eles falaram assim, não sei se foi o Mikael ou o Robert, falou, cara, a gente podia fazer uma história em quadrinhos e tal. Aí eu falei, boa, achei isso top, gostei. Ah, mas até então não era feito a história em quadrinhos, era bem aleatório, era só tirinha no caso. Exatamente, foi bem aleatório que começou. Cara, o Jet Warriors foi uma das coisas mais aleatórias que eu já fiz na minha vida, que hoje deu muito certo, entendeu? Sim. E aí, tipo assim, a gente criou esses 3 personagens, e aí foi igual você comentou aí, a gente começou com tirinhas, cara. Eu comecei a fazer umas tirinhas, né, no caderno, tipo uns 3 quadrinhos ou 4 quadrinhos ali. Aí eu comecei a fazer o caderno de escola mesmo, usando esses personagens, e cada tirinha eu fazia uma coisa diferente. Entendeu? Uma hora eu fazia uma história romântica com eles, com outras mulheres, outra hora eu fazia eles lutando, cada hora eu fazia alguma coisa. E aí foi da onde que a gente criou essa ideia de fazer uma história em quadrinhos. Só que a história em quadrinhos não saiu no ano de que a gente criou esses personagens, entendeu? A gente foi desenhando. A primeira HQ que a gente fez aí, se não me engano, foi no ano seguinte, foi no ano de 2000, a primeira HQ. Entendeu? Foi no ano seguinte. Mas já faz mais de 20 anos, mano. Mais de 20 anos. Muito tempo. Eu era pré-adolescente, cara, quando a gente criou isso. E tu tem guardado ainda? Cara,
O meu último trabalho que eu tenho guardado aqui, ele é de 2010. Foi quando eu reformulei o, o roteiro, né, dos Net Wars. Eu reformulei, eu repensei os personagens, tudo. Porque ficou tudo pra mim, né, velho? Porque o Robert e o Mikael hoje, eles não mexem mais com isso. O Robert hoje, ele é tatuador, o Mikael, ele trabalha com outras coisas também, então eles não desenham mais. Aí ficou tudo pra mim criar, entendeu? Aí o último trabalho que eu tenho aqui, eu tenho na minha pasta de desenhos aqui, que eu fiz uma história de Net Wars, mas com os personagens já repensados, com o roteiro já repensado. Inclusive é esse mesmo roteiro que eu trouxe pra Gaia. Entendeu? Mas então essa nova versão foi tudo repensado por você só? Foi escrito por você o roteiro? Exatamente, foi tudo repensado. Quando começou com os Net Wars, eu, o Mikael e o Robert, a gente, como eu te falei, não tinha essa parada de internet, entendeu? Não tinha muito essa coisa de internet, aí a gente ficava pegando muita referência. E aí, na época, Dragon Ball tava estourando. Tava em alta. Tava estourando. Por isso que eu agradeço muito o Akira Toriyama, ele é eterno pra mim, porque ele foi a primeira referência dos Net Wars que a gente teve. Então, assim, né, pra gente criar um roteiro, assim, foi o primeiro. A gente começou a basear muito os Net Wars do Dragon Ball, cara. Apesar de ser... E na época, os Net Wars, ele nem era projetado pra ser uma HQ americana. Entendeu? Ele era um mangá? Aí, ele era meio que um mangá ali, misturado bem com aquelas histórias europeias, sabe? Mais ou menos ali. Tava muito voltada pra HQ americana, de super-heróis, esse tipo de coisa, não. Aí, tanto é que os personagens, assim, tinham poderes bem diferentes, né? Eles trocavam a cor do cabelo quando eles ficavam mais fortes e tal. A gente copiou muito isso do Dragon Ball Z. E até por isso eu deixei essas referências HQ justamente para lembrar dessa época, que tem alguns personagens que, por exemplo, quando eles vão para outra realidade alternativa, eles trocam a cor do cabelo, entendeu? Eu quis deixar isso na HQ pra gente lembrar dessa época. Ah, entendi agora. Entendeu? É uma referência dessa época. Eu até quis deixar. Tanto é que quando você lê a HQ lá, você vai entender. Você vai ver que alguns personagens, quando eles estão no outro universo, o cabelo deles troca de cor. Foi mais pra lembrar essa época. Agora tá explicado, então. Pô, cara, achei maneiro demais. Dragon Ball também foi... É o primeiro anime, assim, que eu lembro de ter assistido, que me inspirou também a vir por esse mundo, o mangá que eu comprei. Tudo começou com Dragon Ball, mano. É mesmo, cara? O Dragon Ball foi referência pra muita gente, cara. É clássico, né, mano? É por isso que eu falo, Akira Toriyama, é um cara que tem que ser eternizado, porque o Dragon Ball, tipo assim, movimentou uma geração, né, cara? Com certeza, mano, com certeza. Então, movimentou uma geração. Aquilo ali é inexplicável que Dragon Ball Z fez com aquela galera da nossa época lá, né? Passou assim com o tempo, lá pra 2002, 2003, aí nisso aí o Robert saiu de cena, que o Robert acabou se mudando pra outra escola, e a gente perdeu o contato, né, porque naquela época não existia essa coisa de WhatsApp, essas coisas, então a gente acabou perdendo o contato. E aí ficou eu e o Mikael. E aí foi aonde que a gente resolveu reformular os Net Warriors para uma super equipe, né, já no formato de HQ americana, porque entrou a nova referência, que é a referência até hoje para os Net Warriors, que é o X-Men. Que tava o X-Men Evolution na época, né, que apareceu, e a gente resolveu basear os Net Warriors já no modelo americano, né, que a gente repensou a história no modelo americano. E como foi que surgiu... Porque isso daí que tu tá falando foi lá em 2002, né? 2002, foi 2002, 2003, aquela época ali. E quando foi que começou a surgir a nova história? Foi 2010 aí que eu repensei toda a história, né? Que aí ficou só eu na parada. Aí eu repensei toda a história, comecei a criar uns personagens novos, né? Falei assim, não, tanto é que aí veio a professora, que ela é bem uma referência do professor Xavier, que eu peguei, né? A professora Gulliver, que é a mentora dos alunos ali. Eu quis basear bem assim, na história dos X-Men, mas não com o mesmo sentido, né? Óbvio que o sentido dos Net Warriors é totalmente diferente do sentido dos X-Men. Só que, assim, eu quis basear assim, os personagens, o modelo da HQ eu quis basear nos X-Men. Eu achei que ia ser bem interessante. Se tu quiser contar um pouco da história nova pro pessoal, pra eles ficarem um pouco mais por dentro, eu acho que também seria bem interessante, mano. Sem dar muito spoiler, claro. Não, tranquilo. Sem spoilers pra galera ficar curiosa aí e lá conferir o trabalho.
Então, cara, os Net Warriors, eles se baseiam na parada é o seguinte. A professora Gulliver, ela é uma professora de física na escola, na escola chamada Leonard Fênix, cujo diretor da escola, ele é o dono da escola também, que a escola foi feita pelo pai dele. É como se ficou de uma herança, né, para ele. Sim. Só que esse diretor, antes dele ser diretor dessa escola, ele era um hacker, entendeu? Ele era um hacker, assim, trabalhou muito tempo como hacker. Aí ele resolveu largar essa vida e ser apenas diretor de escola. E aí, na época que ele era hacker, ele já sabia dos planos, né, do vilão da HQ, que é o Tracy Call. O Tracy Call, que ele também ele era um hacker, ele trabalhava para uma organização russa, e ele divulgou centenas de artigos que ele tinha plano de dominação global. E aí era isso, o diretor, sabendo disso, né, ele começou a trabalhar num projeto chamado Net Warriors, que era um projeto para combater esse cara, entendeu? Para combater as ideias malucas dele de dominação global. Sim. E aí quando esse cara ele resolveu botar o plano dele em ação, o plano dele era criar uma rede social onde as pessoas iam ficar presas ali, naquela rede social, sem saber diferenciar o que era real e o que era virtual, entendeu? Aí as pessoas iam ficar presas naquele mundo ali. O objetivo dos Net Warriors era destruir esse mundo e trazer a galera de volta para o mundo real antes que esse cara conseguisse um plano de dominação global. Entendeu? Aí é mais ou menos a pegada da HQ, é mais ou menos isso. Cara, e como é que foi que surgiu essa ideia de fazer esse mundo virtual? Qual que foi a maior inspiração que tu teve? Eu sei, tu comentou ali sobre Dragon Ball, sobre os X-Men, mas o que te motivou a fazer dessa forma, sabe? Esse mundo virtual, como é que foi? Então, cara, surgiu... O que acontece? Surgiu muito assim, de uma forma crítica mesmo. Porque eu, nas minhas HQs, eu gosto muito de trazer críticas sociais para dentro das HQs, entendeu? Discutir alguns assuntos, assim, sociais dentro das HQs. E aí foi um assunto que eu quis trazer. Até em referência ao nome da HQ, eu quis trazer esse assunto para dentro da HQ, que é meio que a alienação das pessoas com relação a redes sociais, entendeu? Sim, é uma crítica bem alta, né? Pois é, então. Ainda eu quis trazer isso naquela época. Eu falei assim, cara, eu podia abordar esse tema dentro da HQ. Falei, eu vou trazer esse tema de alienação por redes sociais. Tanto é que o vilão mesmo dessa HQ, ele é totalmente inspirado no Mark Zuckerberg, entendeu? Que é o criador do Metaverse lá. Ele foi inspirado no Mark Zuckerberg. Não que o Mark Zuckerberg é o vilão, óbvio que não. Não é isso que eu tô falando, que o cara é o vilão. Mas eu tô falando que a ideia era ele ser um dono de rede social, dono de um sistema de alienação em massa, entendeu? Sim, é uma forma dele manipular a população. Exatamente. Então. Manipular o laboratório de pensamento da galera, entendeu? Entendi. É um tema bem interessante e bem relevante nos dias de hoje, né, mano? Tu teve bastante visão. Exatamente, cara. Aí, tipo assim, eu pensei, falei, cara, eu vou trazer essa crítica pra dentro, que eu acho que vai, e até que vai combinar muito com o nome, porque tanto é que o nome Net Warriors também foi um nome muito aleatório que a gente inventou lá em 99, cara. Foi assim, muito aleatório, a gente não sabia o que inventar. Aí eu pensei nesse nome, os caras curtiram, entendeu? Aí ficou esse nome, só que a gente não tinha ideia de fazer. Ah, bem legal, mano. E assim, conta pra gente, qual foi o maior desafio que você encontrou no processo de criação dessa HQ? O mais difícil mesmo foi o roteiro. Para formular o roteiro por completo, eu levei muito tempo mesmo. Aonde eu me deu uma luz desse negócio quando eu comecei a pensar na crítica social, entendeu? Levou um tempo ainda para eu formular essa ideia. Depois que eu resolvi trazer a crítica social, eu consegui assim, elaborar mais os personagens, elaborar uma sinopse para cada um deles, entendeu? Aí eu consegui. Então foi ali que me deu uma luz assim, para HQ. Que até antes de eu ter assim, essa crítica social na cabeça, não estava saindo nada, cara. Falando sobre o processo de criação, né? A HQ, o volume 1, tu fez ela sozinho, teve ajuda,
Tu fez o roteiro, alguém desenhou pra ti, como é que foi? Não, aqui na Gaia foi eu e o Joe que trabalhamos, né? Nós dois trabalhamos junto, eu e o Joe me ajudou demais, entendeu? Bravo. O Joe, então o Joe, também é desenhista aí da Gaia Comics, aí nós dois trabalhamos junto, né? O Joe me ajudou muito mesmo, inclusive ele tá me ajudando, o volume 2 já tá no processo, já tem quase metade da HQ desenhada, e já estamos no processo já do volume 2 dela. O Joe trabalha muito bem, ele é muito ágil, e ele tem me ajudado muito, né? Foi da onde que tá saindo essa ideia, da onde que tá saindo ali, de repente uma cena, ele me ajuda, falando assim, cara, eu podia fazer uma cena tal, assim, e ele tá me ajudando bastante nesse processo. Ah, o Joe é brabo, mano. Eu vou também marcar um próximo podcast com ele. Vai ser bem interessante também. Qual o teu personagem favorito e por quê? É o Laigner, protagonista, que foi o primeiro personagem de 7 Horas Secreto, fui eu que criei ele. É o meu favorito. Já falando um pouco sobre a equipe da Gaia Comics, como é que tá sendo trabalhar com a nossa equipe? O que tu tá achando, mano? Cara, eu tô gostando muito, cara. É uma experiência muito boa. Era o que eu queria, assim, uma das coisas que eu queria fazer na minha vida, né, cara? Uma das coisas que eu queria fazer na minha vida. Inclusive, eu até agradeço toda a equipe da Gaia Comics por dar a gente essa oportunidade de a gente estar mostrando as nossas ideias, o nosso trabalho pra galera, entendeu? Pô, isso é demais, cara. Que isso, mano, tamo junto. A gente que agradece, tá? Entendeu? Eu sempre falo direto assim, com a J. Pô, cara, obrigado pela oportunidade, entendeu? Da gente estar podendo trazer isso aí, porque antes da Gaia, eu imaginava que os meus projetos nunca iam passar do caderno, velho. Então, assim, só de hoje eu tô vendo uma HQ minha sendo publicada, pra mim é uma vitória. Ah, mano, e assim, pelo que tu contou aí, é muito do teu esforço, né, mano? São vários anos insistindo na Muito. HQ, em produzir ela, você não Real. desistiu. Então, a maior parte do mérito é todo seu, mano. A Gaia só dá visibilidade, mas se tu não tivesse persistido, a HQ não estaria pronta, né? Real, nossa senhora, cara, e eu fico pensando, assim, né, e foi muita insistência mesmo, foi muita mesmo. Com certeza, já são mais de 20 anos, né? Então são o quê? 99? De 99 pra cá, acho que são 25 anos, velho. 25, caraca, mano. 25 anos é uma vida, bastante cara. Tempo, né? 25 anos trabalhando pra hoje eu tá conseguindo publicar, isso é louco, uma vida. É quase minha idade, tá? É mesmo, cara? Que isso? Não vou falar ela aqui, mas é quase, tá? Tá louco, é tempo demais. É muito tempo. É muito entendeu? tempo. Pra chegar. Então, para os Net Warriors chegar lapidados do jeito que estão hoje, foi muito tempo de trabalho, de dedicação, de estudo, né? Até porque eu também estudo muito, assim, até para criar um roteiro, eu gosto de estar estudando muito sobre aquilo que eu vou falar, entendeu? Sobre aquilo que eu vou mostrar pro leitor. Eu quero trazer, tipo assim, eu estudo muito, cara. Eu estudo muito, igual, por exemplo, que é os Net Warriors, que eles têm aquela crítica ali, aquela alienação. Eu sempre tô lendo algum trecho de algum livro, alguma coisa, que é para poder incrementar ali incrementar o trabalho, né? Fazer um roteiro mais rico pro leitor, né? Para prender o leitor HQ e coisa do tipo. Ah, compreendo, mano. A gente não pode ficar parado, né? Até porque água parada empodrece, né? Então tem que estar sempre em movimento, né? Real. Mano, e tem algum outro gênero, algum outro tema que tu futuramente pretende explorar? Ou tu vai permanecer sempre com essa HQ? Tem alguma ideia, assim, em mente? Não, eu tenho vários projetos, né? Inclusive, quando eu entrei na Gaia, eu apresentei 10 projetos de HQ pra Gaia, né? Caraca, 10? 10 projetos que eu tenho de HQ. Só que muitos ainda não estão inacabados. Eu tenho ali uns 2 ou 3 ali que já estão em andamento, né? Que já tô produzindo alguma coisa. Mas tem uns ainda que eu ainda dei só o título, ainda vou trabalhar em toda a história, ainda vou ter que estudar muito, vou ter que ler bastante para poder criar um roteiro, criar a base dos personagens certinho. Falando sobre a HQ, né? Se tu fosse converter ela, produzir ela em outra mídia, em qual mídia tu escolheria? Como é que seria? Seria animação, filme, Animação e série, cara. Porque o Net Warriors é uma série, né?
Ela vai ser, vai ser uma HQ que ela vai ser em vários episódios. Eu tenho umas HQs assim que é meio que estilo filme, que vai acabar em um negócio só, mas os Net Warriors ele é uma série mesmo. O formato dele é de série. Aí, e se fosse para eu converter, eu queria ou animação ou série. Interessante. Nossa, meu sonho. Fica legal, a série também. Meu sonho, uma animação dos Net Warriors. Nossa senhora, cara, acho que até infarto se eu ver. Vamos trabalhar para chegar nisso, né? Para chegar lá, então. Com certeza, com certeza. Já a gente vai encaminhando para o final do nosso talk show aqui, do nosso podcast. E sempre no final, eu gosto de pedir para a pessoa que está do outro lado sendo entrevistada para ela deixar uma mensagem para os gaianautas, né? Para o pessoal que está ouvindo nós. Vamos fazer de conta que essa mensagem vai chegar para todos os gaianautas. Qual seria a mensagem que você deixaria? Cara, a mensagem que eu deixo para as pessoas é o seguinte, porque, igual eu falo, visando mesmo aqui os quadrinhos, né, que hoje, você vê, hoje já passa 25 anos e, assim, hoje eu tô mexendo com os quadrinhos, é assim, cara, ó, as pessoas, elas ficam adultas, né, então elas perdem aquela criança interior dela, vai pro trabalho, né, vai, né, preocupar, ter coisas assim para preocupar. O que eu digo para vocês é o seguinte: nunca desista dos seus sonhos e nunca deixe a sua criança interior morrer, cara. Entendeu? Porque a criança interior, ela te dá assim, a visão para várias coisas, né? Para várias coisas. Então as pessoas, a gente quando fica adulto, que a gente já começa daquela jornada de trabalho e estudo, a gente meio que larga isso de vez, né? Eu acho que assim, a mensagem que eu posso passar para vocês é essa: é você nunca desistir. Por mais assim irreal que você possa acreditar que é seu sonho, não desista e não deixe essa criança interior sua morrer, que essa criança interior sua pode te proporcionar muita felicidade da sua vida, de longevidade, entendeu? Te ajuda a resolver problemas que às vezes você acha que não pode ser solucionado, evita que você caia em depressão, entendeu? Então, assim, evita muito essas coisas ruins da sua vida. Então a mensagem que eu deixo pra galera é essa. E se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz? Olha, cara, eu tenho um Insta, mas no meu Insta não publica, ainda não tenho Insta para divulgar meus trabalhos ainda, não tenho. Meu Insta ele é pessoal, mas quem quiser seguir aí é betinho.ventrui, tá? Mas só que ele não é, só avisando que ele não é um Insta assim que eu divulgo meus trabalhos, é um Insta pessoal meu. No momento eu só tenho meu Insta pessoal. Mas se alguém quiser te enviar uma pergunta lá, tá tranquilo, então. Tá tranquilo. É meu Insta pessoal, mas pode trocar ideia comigo e não tem problema. Perfeito, mano. Então é isso. Cara, o papo foi maneiro demais, foi bem legal. Só tenho a agradecer, tá? E espero que a gente possa gravar outro mais pra frente. Só me chamar. Bem legal. Só me chamar, tamo junto. E é isso aí, então. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado, Elbert. Tamo junto e até o próximo talk show. Valeu! Beleza, valeu.